Era forte o domínio da fera primordial sobre Buck, e sob as condições inóspitas da vida nas trilhas, aumentava cada vez mais. Porém, essa expansão ainda se dava de forma secreta. Sua astúcia recém-nascida lhe conferia equilíbrio e controle. Ele estava ocupado demais se ajustando à nova vida para se sentir à vontade. Por isso, não apenas não iniciava brigas, como também as evitava sempre que possível. Havia certa prudência em sua atitude. Ele não era propenso a agir de maneira impulsiva e precipitada, e no ódio amargo que nutria por Spitz, não traía nenhuma impaciência e ignorava todos os atos ofensivos. Por outro lado, talvez por pressentir em Buck um rival perigoso, Spitz nunca perdia uma oportunidade de exibir os dentes. Ele inventava ocasiões para provocar Buck, esforçando-se constantemente em iniciar uma briga que só terminaria com a morte de um dos dois. Bem no início da viagem, isso poderia ter efetivamente acontecido se não fosse por um acidente inusitado. No final daquele dia, montaram um acampamento frio e desanimado na margem do lago Le Barge. A neve forte, um vento que cortava como uma faca incandescente e a escuridão os haviam forçado a procurar um espaço para acampar. As coisas não podiam estar piores. Às costas deles se erguia um paredão perpendicular de pedra e Perrault e François se viram obrigados a fazer uma fogueira e espalhar seus sacos de dormir sobre o gelo do próprio lago. Haviam descartado a tenda em Daia a fim de viajarem com menos peso. Alguns galhos de madeira flutuante lhes forneceram um fogo que se apagou no gelo derretido e os deixou comendo no escuro. Bem próximo da parede que os abrigava, Buck cavou a sua toca. Ele estava tão aquecido e aconchegado lá dentro que relutou em sair para pegar sua cota do peixe que François havia degelado sobre a fogueira. Quando terminou de comer e voltou, porém, Buck encontrou a toca ocupada. Um rosnado de aviso lhe revelou que o invasor era Spitz. Até aquele momento, Buck evitara problemas com seu inimigo, mas aquilo tinha passado dos limites. A fera dentro dele rugiu. Partiu para cima de Spitz com uma fúria que surpreendeu ambos, Spitz principalmente, pois toda a sua experiência com Buck lhe induzira a pensar que seu rival era um cão especialmente tímido, que só conseguia se defender porque tinha tamanho e peso avantajados. François também se surpreendeu quando os dois dispararam da toca remexida e calculou o motivo da briga. Ah! Gritou para Buck. Arrebenta com ele! Meu Deus do céu! Arrebenta com ele! Esse ladrão imundo! Spitz estava igualmente disposto. Latia com ânsia e raiva genuínas enquanto andava em círculos para frente e para trás, esperando uma oportunidade de atacar. Mas Buck não ficava atrás, nem na ânsia nem na cautela, e também andava em círculos para frente e para trás, procurando uma vantagem. Mas foi então que o inesperado aconteceu. O incidente que transferiu a luta pela supremacia para um futuro bem distante, após muitos quilômetros de trilhas exaustivas e trabalho árduo. Um palavrão de Perrault, o impacto sonoro de um porrete sobre uma estrutura óssea e um ganido penetrante de dor anunciaram o início do pandemônio. De repente, descobriu-se que o acampamento estava cheio de silhuetas peludas escondidas. Huskies esfomeados, entre 80 e 100, que vieram de uma aldeia indígena atraídos pelos cheiros do acampamento. Haviam entrado furtivamente enquanto Buck e Spitz brigavam, e quando os dois homens pularam no meio deles com porretes fortes, os Huskies mostraram os dentes e se prepararam para a luta. Estavam enlouquecidos com o cheiro de comida. Perrault descobriu um deles com a cabeça enterrada no caixote de mantimentos. Desceu o porrete pesado nas costelas esqueléticas e o caixote emborcou no chão. Imediatamente,
uma turba esfomeada passou a disputar o pão e o toucinho. Ignoravam os porretes que desciam sobre eles. As feras ganiam e uivavam sob a chuva de golpes, mas assim mesmo lutavam ferrenhamente até devorarem a última migalha de comida. Enquanto isso, os cães do trenó, atônitos, tinham saído de suas tocas e foram imediatamente atacados pelos ferozes invasores. Buck jamais vira cães como aqueles. Parecia que os ossos iam rasgar a pele deles. Eram meros esqueletos, cobertos frouxamente por um couro sujo, com olhos incandescentes e caninos escorrendo saliva. Mas a loucura causada pela fome tornava-os apavorantes, irrefreáveis. Não havia como combatê-los. Os cães da equipe foram acossados e obrigados a recuar até a pedreira no primeiro ataque. Buck ficou cercado por 3 huskies e em um instante teve a cabeça e os ombros arranhados e rasgados. A confusão foi aterradora. Billy chorava, como de hábito. Dave e Sol-Lex, com muitas feridas escorrendo sangue, lutavam corajosamente lado a lado. Joe dava mordidas como um demônio. Numa dessas vezes, seus dentes se fecharam na pata dianteira de um husky e quebraram seu osso. Pike, o dissimulado, pulou em cima do animal aleijado, partindo seu pescoço com uma rápida abocanhada e um puxão. Buck agarrou pelo pescoço um outro, que espumava pela boca, e um jorro de sangue atingiu seu rosto quando afundou os dentes na jugular do adversário. O gosto quente em sua boca o instigou a uma ferocidade ainda maior. Ele se arremessou contra o inimigo e, nesse mesmo momento, sentiu dentes mergulhando na própria garganta. Era Spitz, traiçoeiramente atacando pela lateral. Depois de limparem seu lado do acampamento, Perrault e François correram para salvar seus cães. A onda selvagem de feras esfomeadas recuou diante deles e Buck conseguiu se libertar com uma sacudida. A trégua, porém, só durou 1 minuto. Os homens foram obrigados a correr de volta para salvar a comida e imediatamente os huskies voltaram a atacar os cães da equipe. Billy, que de tão apavorado criara coragem, disparou no meio do círculo de selvageria e fugiu pelo gelo. Pike e Dub seguiram bem próximos, com o resto do grupo atrás. Quando Buck se preparou para voar atrás deles, viu com o canto do olho Spitz acelerar em sua direção com a evidente intenção de derrubá-lo. Uma vez caído e sob a massa de huskies, Buck não teria esperanças. No entanto, ele se preparou para o choque da investida de Spitz e logo se juntou aos que fugiam sobre o lago. Mais tarde, os 9 cães da equipe se reuniram e procuraram abrigo na floresta. Embora não fossem mais perseguidos, estavam em uma situação deplorável. Todos estavam machucados em 4 ou 5 lugares, alguns deles com ferimentos horríveis. Dub tinha uma ferida grave em uma das patas traseiras. Dolly, a última husky que se juntara ao grupo em Daia, estava com o pescoço rasgado. Joe havia perdido um olho e o bem-humorado Billy, com a orelha mordida e dilacerada, gemeu e ganiu a noite toda. Ao amanhecer, voltaram mancando cautelosamente até o acampamento, viram que os saqueadores haviam ido embora e encontraram os 2 homens de mau humor. Certamente metade do suprimento de comida desaparecera. Os huskies haviam até mastigado as amarras do trenó e a cobertura de lona. Na verdade, nada remotamente comestível lhes escapara. Devoraram um par de mocassins de couro de alce de Perrault, pedaços dos tirantes de couro e até 60 centímetros da terminação do chicote de François. Ele desviou o olhar triste daquele cenário para examinar seus cães feridos. Ah, meus amigos, Disse suavemente com seu sotaque peculiar. com todas essas mordidas, talvez algum pegue raiva. Talvez todos com raiva agora, minha sacra dame. Que você acha, hein, Perrault? O outro balançou a cabeça, descrente.
Faltando ainda quase 650 quilômetros até Dawson, ele não podia se dar ao luxo de ver uma eclosão de raiva entre seus cães. 2 horas de trabalho e xingamentos deixaram os arreios utilizáveis de novo, e assim a equipe de cães machucados se pôs a caminho, lutando penosamente na trilha mais difícil que já haviam enfrentado e, para falar a verdade, a mais difícil de todas até Dawson.